Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, com mais um devocional Palavra Viva. E nós estamos lidando nessa semana, falando sobre lidando com as emoções durante a pandemia. Antes de continuar, peço que você nos siga nas redes sociais, você aí dê o seu like aí no nosso vídeo no YouTube, assine o nosso canal, comente, é muito importante que você faça comentários para que nós então possamos estar sendo cada vez mais incentivados a colocar conteúdos para ajudar você. Nós estamos falando sobre as emoções. No vídeo passado eu falei um pouco sobre o desespero que foi gerado em todos nós, porque de uma hora para outra fomos tomados por essa questão da pandemia. Eu lembro que eu estava numa reunião com pastores na região de Esteio, né, na nossa denominação, e quando retornei, veio um decreto do presidente em estado de calamidade. As prefeituras, o estado, todas as cidades entraram em lockdown, fechou tudo. Chegamos aqui em Soledade, comércio fechado, lojas fechadas, igreja fechada, o templo, né, porque a igreja nunca está fechada, ela continua atuante. E nós então, no primeiro momento, bateu aquele desespero. Graças a Deus nós buscamos um equilíbrio, buscamos em Deus, e Deus nos ajudou a trabalhar tudo isso. Mas ainda há um sentimento que está muito forte, muito latente em muitos corações, que é o sentimento de medo. O medo, até um certo grau, é algo benéfico, porque nos dá limites. Nós temos medo de um animal selvagem, temos medo de nós, de repente, nos jogarmos de uma certa altura. Então o medo num certo grau, ele é normal, ele faz parte, é importante para preservar um instinto de sobrevivência. Mas o medo, quando se torna patológico, quando se torna algo que se torna uma doença, em que a pessoa fica com medo de tudo e de todos, por exemplo, pessoas que têm uma doença chamada aracnofobia, medo de aranha, né? Pessoas que têm outros tipos de fobias, e é sério, gente, não se brinca com uma coisa desta, é muito sério mesmo, esse tipo de medo patológico. E quando nós pensamos nisso, este medo do futuro que muitas pessoas estão tendo, o medo do amanhã, pessoas que estão com medo justamente de quando terminar a pandemia, o que eu vou fazer da vida? Eu não estou desempregado ou estou prestes a perder meu emprego. O empresário com medo porque está havendo demissões em massa. Então há um medo generalizado, há um medo natural do que estamos vivenciando. E nós somos seres humanos e é natural que nós, em algum grau, tenhamos medo. Como disse, é até por um instinto de sobrevivência. Mas eu quero convidar você a olhar para a fonte da nossa coragem, Deus. Deus é aquele que tem o poder para nos fortalecer diante do que estamos vivendo. O medo, como eu disse antes, tem um papel importante. Mas quando o medo domina você, quando o medo toma uma proporção tão grande que te neutraliza, o medo te impede de continuar vivendo, a tomar uma outra ação. O medo neutraliza, amarra. O medo cria amarras na nossa alma, nos impede de prosseguir, nos impede de ver algo novo, nos impede de projetar um futuro. E talvez você que está me ouvindo nesta noite está sendo tomado pelo medo, e este medo tem prejudicado até mesmo teu relacionamento com a esposa, com os filhos. Às vezes você acaba descontando esse medo nas pessoas. Talvez você acaba, até mesmo muitas vezes, por causa do medo, você tem perdido o seu sono, tem perdido a sua paz, você tem perdido a vontade de se alimentar. Você está vivendo com tanto medo que você, desde que começou a pandemia, há pessoas que não colocaram o pé na rua de casa, pessoas que estão com tanto medo no seu coração, que não estão conseguindo viver, estão sufocados, estão completamente tomados por esse sentimento. Mas eu quero nesta noite mais uma vez dizer para você, diante do medo, nós temos
uma saída: Deus. Você precisa confiar mais em Deus. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. O Salmo 27 fala algo muito lindo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Olha só o que mais o salmista fala. Versículo 4 do Salmo 27. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá, e sobre uma rocha me elevará. Que maravilha! O salmista está dizendo que diante de todo medo, ele podia confiar em Deus. Ele sabia: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? E aí fala no versículo 4, eu pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. O salmista está dizendo o seguinte, que na presença de Deus há força para vencer o medo. Você precisa se esconder em Deus. Você não pode ficar preso, trancafiado, neutralizado pelo medo. Deus te dá forças para você vencer este medo. Vença o medo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher, por esta família, para que ela possa superar o medo. E como diz o salmista, o Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? A quem temerei? Obrigado, Jesus. Abençoa e fortalece essa vida, este irmão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço.